Ô, Américo Martins, eu não sei se é a gente que está muito doido ou se de vez em quando a lucidez nos passa a perna, hein? Como é que você projeta essa eleição para o próximo domingo com essas falas de Nicolás Maduro? Bom dia, Elisa, bom dia aos colegas e todo mundo que nos acompanha aqui no live. Elisa, isso é uma escalada autoritária clara do Nicolás Maduro. E isso indica, esse é o grande temor, indica que ele não parece nada disposto a aceitar ceder o poder caso ele perca as eleições na Venezuela no domingo. E essa escalada autoritária dos últimos dias não está acontecendo por acaso. Está acontecendo porque essas eleições vão ser o teste mais duro que ele enfrentou na presidência da Venezuela nos últimos tempos. Existe uma chance real, caso a eleição seja realmente limpa, realmente justa, realmente democrática, da oposição ganhar. E isso deixa, obviamente, o Maduro muito nervoso. Mas vamos ver o que ele falou nos últimos dias e o que prova que nós estamos vendo uma escalada autoritária. Em primeiro lugar, ele voltou a falar em banho de sangue, que é uma ameaça clara, uma intimidação clara contra a oposição, os eleitores da oposição. Ele rebateu as críticas do presidente Lula, que disse que ficou assustado com esse tipo de declaração. E por que ele rebateu isso? Segundo alguns dados que eu conversei com embaixadores do Itamaraty, é porque ele é muito ruim de assimilar críticas. Por quê? Porque é um autocrata, não admite críticas de qualquer pessoa que venha. Então ele rebateu o presidente Lula. Ele determinou ontem a censura a vários sites de notícia na Venezuela. Censura que já vinha acontecendo, inclusive há anos na Venezuela. Mas ontem, especificamente, vários sites de notícia foram simplesmente bloqueados. Quem faz isso? Ditaduras, não democracias. E isso influencia também no resultado da eleição. Para completar, ele usou de fake news, provavelmente a gente vai falar mais sobre isso, ao dizer, por exemplo, que as urnas no Brasil não são auditadas, e são auditadas. Tem um controle muito forte do TSE sobre as urnas eletrônicas no Brasil, uma das glórias aí da democracia brasileira. E para terminar, é preciso lembrar, Elisa, que o regime ditatorial do Maduro mantém mais de 70 presos políticos nas prisões do país. Presos que foram presos durante essa campanha, esses 70 nomes, 71 para ser mais exato, que são ou políticos de oposição ou assessores de políticos de oposição. Então, é fato, estamos vendo um crescimento, uma escalada dessa tensão autoritária na Venezuela, porque o Maduro se sente claramente ameaçado e, de novo, não dá indicações que cederia o poder facilmente caso ele, de fato, perca as eleições. E vem cá, até quando a gente haveria de acompanhar esse ping-pong acusatório barra absurdo, barra vai tomar um chá de camomila, barra tudo isso que a gente tem visto? Olha, a Basília Rodrigues traz pra gente agora um olhar em relação ao governo brasileiro, de que existe uma tendência, e aí Basília nos explica, de que eles querem deixar Maduro meio que falar sozinho. Porque, Basília, esse tipo de papo, quando você dá corda, parece que o negócio não tem fim, né, minha querida? Só que isso gera audiência, isso gera muita visualização, isso reforça também a imagem que eventualmente parte da Venezuela gosta de Nicolás Maduro. E num momento eleitoral, minha querida, isso pode ferver demais. A audiência para quem quer lucrar com ódio, com discursos de ataques, né? E que não é bem o interesse do governo brasileiro. Então, a frase, deixe Maduro falar sozinho, eu ouvi hoje cedo de um ministro do Palácio do Planalto, conversando com outros integrantes do governo, também de status de ministro. Eles disseram que não é caso de responder, não envolver o presidente Lula, o Palácio do Planalto, nesta discussão virtual, né? Nesse bate-boca entre os dois governos ou as duas autoridades, porque é um momento muito sensível para a Venezuela e que revela mesmo um desespero por parte de Nicolás Maduro e uma possível derrota, né? A gente só vai saber o tira-teima disso no momento das urnas, né? Saber para que lado irão rumar os eleitores venezuelanos. Então a frase é esta, olha, de uma alta fonte do governo brasileiro: deixa o Maduro falar sozinho, colocando aí um atestado de que a gente não vai ficar vendo esse ping-pong
por tanto tempo. O Brasil está em uma outra condição. O governo segue aí com anúncios hoje, inclusive, tem o Voa Brasil, que a gente vai entrar daqui a pouco em detalhes sobre isso, um programa de passagens baratas, passagens aéreas baratas, e também o presidente Lula estará no Rio de Janeiro lançando a Aliança Global de Combate à Fome no contexto do G20. Então, são outros assuntos, outros problemas também que a gente tem aqui em ordem doméstica, alguns com repercussão internacional, mas nada que faça o governo brasileiro perder o sono quando o assunto é Venezuela. Veja, um dos principais aliados ou o principal consultor do governo no aspecto dos assuntos internacionais já estará lá na Venezuela acompanhando isso, o Celso Amorim. A gente destaca a presença dos observadores da Justiça Eleitoral também por lá. Então, o Brasil quer seguir uma linha institucional, sem se envolver, ainda que possível, né, faltando tão poucos dias para a definição do novo governo ou não da Venezuela, não se envolver agora, faltando pouco tempo para o pleito venezuelano, no aspecto pessoal dessas críticas de Maduro contra o processo eleitoral brasileiro. E também dizendo, vai tomar chá de camomila, né, já que Lula disse que ficou assustado com a declaração de Maduro sobre o banho de sangue. Eu falei com outras fontes aqui que também observaram o seguinte, que essa declaração de Maduro restabelece uma distância segura entre Lula e Nicolás Maduro, porque Brasil e Venezuela estão juntos no que diz respeito a ações de evolução da política regional, que sejam boas para os dois países e os países aqui do bloco, especialmente o Mercosul, para onde a Venezuela quer voltar. Mas que o Brasil não compactua com o errado da gestão de Nicolás Maduro e que a declaração de Maduro coloca essa distância segura, restabelece a distância segura entre ele e Lula às vésperas de um pleito em que ninguém sabe se ele vai vencer ou se vai perder. A cabeça dele vai vencer ou vencer, né? Porque se ocorrer o contrário, ele já falou que é derramamento de sangue. Minha gente, ó, domingo então, eleição na Venezuela. Você vai acompanhar tudo isso aqui na CNN Brasil. A gente compartilhando com vocês esse exercício, né, de projetar o que é esse cenário, somado às frases que estão ocorrendo neste momento. E é incrível, Clarissa, que eventualmente, se alguém nos mostra uma frase e pergunta assim, quem falou essa frase? Às vezes você diz, com toda certeza é fulano. Não, essa frase com toda certeza é daquela pessoa. Só que, minha gente, o que nós estamos acompanhando agora você lê umas frases, por exemplo, se eu disser para você assim, a eleição no Brasil não é auditável. Quem você acha que falou essa frase? Pode ser que a sua cabeça te conecte com outro assunto, que, aliás, rendeu até uma inelegibilidade a um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, naquela reunião com os embaixadores. Só que não foi Bolsonaro que falou isso. Foi outra pessoa que está no outro oposto, mas que no finzinho da curva dão as mãos. Durante um comício de campanha, o Nicolás Maduro acusou, sem citar provas, ou seja, repetindo algo que nós vimos também aqui em território nacional, que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Vamos ouvir esse trecho. Que nosotros vamos a ganar otra vez y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, tiene 16 auditorías y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta en Brasil. En Colombia no auditan ni un acta.